Salve Maria! Perguntar a vocês, aí tô vendo que o pessoal tá entrando já, se estão me ouvindo bem. Tá meio escuro aqui, mas me informem aí se vocês estão ouvindo bem, por favor. Guga, se você estiver me ouvindo, fala aí, irmão, por favor. Guga, Cleurian, Cristina. Só falem aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Salve Maria. Me ouvem bem? Então, beleza. Eu não vou demorar muito, tá bom? Pra gente iniciar. Que a intenção é dessa live ficar aqui, né, às 24 horas. E depois, se eu avaliar que fomos bem, nós vamos então, eu ponho no YouTube e fica aberto para todo mundo, tá bom? Vou falar aqui no máximo 40 minutos, coloquei até um despertador aqui, tá? Então a hora que der 35 minutos de live, eu vou ser avisado aqui e a gente vai então pro final. Eu espero que você esteja me ouvindo bem. Vamos tratar de um tema muito bom, que é o tema da comunhão, da divina comunhão. Se a gente não conseguir terminar o tema hoje, nós vamos para outra quinta. Nós vamos fazer toda quinta-feira essa live aqui, tá? Vamos falar sobre a comunhão a divina comunhão, e eu quero falar bastante aí, o tanto que der, sobre a comunhão na mão. Por que que eu sempre, né, quando eu prego, eu acabo não dizendo muito isso. Mas nas orientações, aqui nos meus espaços, né, na comunidade, quem pergunta, eu na hora recomendo imediatamente que não comungue na mão, né, mas comungue diretamente na boca, se possível de joelhos, tá? Então nós vamos tratar sobre isso aí nesses 35 minutinhos, 40 de live. Se nós não conseguirmos esgotar o assunto, nós continuamos na próxima quinta. Mas vamos lá, vou trazer para vocês aqui algumas informações legais de como entrou a comunhão na mão. Enfim, vamos rezar uma Ave Maria, né? E uma oração que nós costumamos fazer a Santo Tomás de Aquino, para que Nossa Senhora cuide de nós durante essa live. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, o tereré está na mão. Água gelada, estou com bastante livros aqui. Peço perdão porque está um pouco escuro, né? Vou ter que melhorar essa lâmpada aqui, essa luz aqui. Mas vamos lá. Eu fiz 2 vídeos no meu canal do YouTube, né? A minha intenção era ser mais fiel, mas eu confesso a vocês que eu não sou muito bom nesse negócio de gravação de vídeo aqui, né? Mas eu fiz 2 vídeos no meu canal do YouTube, lá se você quiser ver, se chama Celito Garcia, eu ia começar uma série de vídeos sobre a Eucaristia, né? Mas acabei fazendo apenas 2, que eu fiz uma analogia da Divina Eucaristia com os meus filhos, né? Por exemplo, eu fiz uma analogia mais ou menos assim: se eu fosse enviar o meu filho para outro estado, por exemplo, e eu não fosse com ele, né? O que eu ia fazer? Eu ia fazer uma pesquisa para ver qual que era a forma mais segura, né? A forma que ele chegasse no local sem nenhum machucado, com segurança, né? Então, meu filho, eu faria o possível para que ele chegasse até o local da maneira mais segura possível. A mesma coisa se eu fosse o receber. Meu filho vai voltar dessa viagem que ele fez em outro estado, então ele vai vir, vou fazer o quê? Eu vou preparar a melhor viagem, a forma dele chegar mais segura, sem machucar, sem desvios,
sem que ele se perca. Então, nós preparamos tanto a ida, né, eu preparo, com certeza prepararia, tanto a ida como a recepção do meu filho, dos meus filhos, da forma mais segura. Eu fiz uma analogia como essa no meu canal lá, colocando a Sagrada Comunhão nesse sentido. Se os meus filhos têm tanto cuidado assim, né, para entregá-lo quanto para recebê-lo, eu vou procurar uma forma mais segura. Quanto mais então, quando nós formos receber o Divino Sacramento, receber Deus, receber Jesus, ou então o sacerdote ou o ministro extraordinário da comunhão, para entregá-lo da forma mais digna, da forma mais prudente e mais piedosa possível, né? Para falarmos de divina comunhão, de sagrada comunhão, é preciso que a gente entenda o que nós estamos recebendo, não é isso? Eu não vou, meus caros, tomar o tempo de vocês aqui quanto à presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Não vou. A questão da transubstanciação, né? Nos acidentes do pão e do vinho, na aparência do pão, no cheiro do pão, no gosto do pão, no cheiro do vinho, na aparência do vinho, subsiste na substância, né? Se transforma, se transubstancia, né? Não é mais substância de pão, então é Deus, é corpo, sangue, alma e divindade. Eu não vou tomar o tempo de vocês nesse sentido, mas é preciso o quê? É preciso que a gente entenda que nós estamos recebendo Deus. Basta. Todo católico que recebe a comunhão tem que, no mínimo, crer nesse mistério. A Eucaristia é um mistério. Então, a primeira coisa tem que crer que eu estou recebendo corpo, sangue, alma e divindade. E quando eu comungo, é o corpo de Cristo no meu corpo, é o sangue de Cristo no meu sangue, é a alma de Cristo na minha alma, e é a sua divindade na minha humanidade. Então, quando eu recebo Jesus no sacramento, sob o véu do sacramento, quando eu recebo a divina comunhão, quando eu recebo corpo, sangue, alma e divindade na missa, eu tenho então que crer que eu estou recebendo Deus, né? O Senhor dos Senhores. A comunhão é a coisa mais importante de nossas vidas neste mundo, porque ela prepara neste mundo a nossa eternidade no céu. Então não existe alimento que prepare a vinda do Senhor e a nossa ida do que a divina comunhão. Os efeitos da Eucaristia em nós são efeitos que nós precisamos para a salvação de nossas almas. Então a primeira coisa, meus caros irmãos, é nós então entendermos o que? Nós estamos recebendo Deus. Do mesmo jeito que Jesus está no céu, do mesmo jeito que Ele está no céu, Ele está em todos os sacrários da Igreja Católica Apostólica Romana. É presença real. Então nós, quando comungamos, nós comungamos o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima. Claro que a Trindade está ali, mas nós recebemos a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós recebemos o Verbo encarnado, é Jesus. Nós recebemos Jesus, o Cristo todo. Nós recebemos a humanidade e a divindade de nosso Senhor na comunhão, só que escondida, não é? Sob o véu do sacramento. Na cruz, por exemplo, a cruz, Jesus todo flagelado, Jesus crucificado, na cruz estava exposta a humanidade de nosso Senhor. Isso é fato. Estava exposta a humanidade, as feridas, o machucado, por amor a nós. Só que estava escondida a sua divindade na cruz. Exposta a sua humanidade, escondida a sua divindade. Na Eucaristia está escondida tanto a humanidade quanto a divindade. Mas nós recebemos Jesus todo. Entende? Então, é o amor da nossa vida, é Deus. A igreja tem o maior respeito, a maior dignidade, a maior piedade em administrar os sacramentos, né? Há 2000 anos depois que Jesus institui na Quinta-feira Santa. Então, somente na Igreja Católica, os sacerdotes legitimamente ordenados pela Igreja Católica, que têm sucessão apostólica, são capazes de realizar o milagre da transubstanciação, porque é o próprio Cristo que age na pessoa do Padre. Quando o Padre faz as vezes do Cristo, então ali é o próprio Cristo quem... O Cristo é sacerdote, é vítima, então o próprio Cristo se oferece ao Pai no Espírito Santo. Amém? Então, dado isso,
eu espero que você crê, né, que você está recebendo o próprio Deus, né, o próprio Deus na fragilidade do pão, né, na fragilidade de um pão ázimo. Nós recebemos o próprio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho, isso é uma opinião minha, só que muitos outros bispos, né, uma grande maioria, né, concordam com o que eu estou dizendo, que eu vou dizer agora aqui. Nós temos 3 maneiras de receber a Sagrada Comunhão. A primeira, que é a mais comum, eu falo a forma ordinária. A forma ordinária quer dizer a comum, a tradicional, a normal. Vamos dizer assim, aqui deveria ser a mais praticada, é a comunhão de joelhos e na boca. A segunda forma que nós podemos receber a comunhão é de pé e diretamente na boca. E a terceira forma, que é o induto, que é uma concessão da Santa Sé, é receber a comunhão na mão, né? Existe uma orientação, você faz um troninho, é depositado na palma da sua mão, você pega e leva à sua boca. Uma coisa é importante deixar claro, as 3 comunhões são listas, essas 3 formas, inclusive a comunhão na mão. Que depois, se der tempo, eu vou trazer para vocês o histórico de como que essa comunhão, essa forma de comungar entrou na igreja. Mas enfim, na minha opinião, eu acho que um dos grandes flagelos da igreja, um dos grandes flagelos no corpo de Cristo é a comunhão na mão, né? Isso não é apenas uma opinião minha, também é uma opinião de Dom Atanásio Schneider, né, que escreveu esse livro aqui, que vale a pena vocês comprarem, chama A Sagrada Comunhão e a Renovação da Igreja. O porquê que eu acho que é um grande flagelo no corpo de Cristo, que é a igreja, a comunhão na mão? Dado que as pessoas estão recebendo a comunhão na mão sem nenhuma dignidade. Então, quando nós vamos receber aquilo que nós cremos, Deus, não apenas o nosso interior tem que estar predisposto a recebê-lo, né? Com o jejum eucarístico de 1 hora. Não sei se vocês sabem, antigamente o jejum eucarístico começava na meia-noite anterior. Então você tinha que ficar da meia-noite até a missa sem comer, né? Hoje é o jejum de 1 hora. Então é preciso ter um desejo de comungar, né? Crer, ter uma disponibilidade interior, não estar em pecado mortal, né? Então há uma predisposição interior para receber a comunhão. Só que também existe uma certa reverência exterior, porque nós vamos receber o próprio de nosso Senhor Jesus Cristo. E na missa, dentre os gestos, o gesto de maior adoração é quando eu ajoelho. Quando eu me coloco de joelhos, eu estou então prestando, o meu corpo está fazendo um gesto de maior adoração na divina liturgia. Tem a inclinação de cabeça, tem a inclinação de tronco, né, a vênia, mas tem também você se ajoelhar, que está previsto para a gente se ajoelhar na hora da consagração, né? E também para receber Jesus na comunhão. Então, por exemplo, quando eu me ajoelho diante de nosso Senhor para receber do Padre, né? Que Ele é o ministro, né? Ordinário para nos dar a comunhão. Quando eu me ajoelho diante de Jesus, visualmente as pessoas estão vendo um gesto de adoração, né? Então acontece o quê? Nossa, ele está se ajoelhando diante de um pedaço de pão? Não. Parece pão, mas substancialmente é Deus. É o Verbo. É o Verbo que se encarna em toda a missa, do mesmo jeito que ele se encarnou no ventre da Santíssima Virgem Maria. Então o gesto de se ajoelhar é o ápice da adoração na liturgia. Então quando eu me ajoelho, né, e você pode ver no Antigo Testamento o ajoelhar-se, né, o adorar a Deus, porque o culto que nós damos a Jesus Eucarístico é o de latria, é o de adoração, é o reservado ao próprio Deus. Então quando eu me ajoelho externamente, exteriormente, eu estou adorando a Deus. Quando eu recebo Jesus, por exemplo, na comunhão, eu quero repetir aqui, reiterar que é lícito. A igreja permite que as pessoas recebam a comunhão na mão, tá bom? Tá? Mas vou dizer, quando a gente vai comungar e comunga de pé e na mão, né, essa é uma prática meio que de refeição mesmo. Não de adoração e de manducação, manducar. Não de que eu vou comungar a Deus e que eu estou recebendo substancialmente a Deus, mas é como se fosse
como se eu entrego uma bala para as crianças vão e chupam. Então, visualmente, exteriormente, né, se tem se dá essa visão. Então a pessoa pega, recebe a comunhão e ela mesma pega com sua mão e deposita na boca, né? Então, visualmente, primeiro, né, de um certo, partindo dessa questão exterior, já dá uma visão mais de refeição, uma visão mais de menos sagrada, né? Porque eu estou recebendo de pé, da mesma forma que as pessoas comem na mesa ou né, se alimentam, distribuem aí um pão, bolacha, uma bala, essas coisas. Então é por isso que eu digo, a comunhão na mão, por mais que é lícita, eu estou falando ainda aqui da parte exterior da coisa. Visualmente você olha, não dá uma conotação, né, de adoração. Agora, quando você se ajoelha, sim. Isso exteriormente. Eu não ia falar sobre isso porque nós íamos partilhar talvez uma outra hora. Mas, por exemplo, nós cremos, né, e a igreja ensina isso, de que Jesus está presente, né, em qualquer pedacinho, qualquer partícula da Eucaristia, ali está o Christus totus, né, o Cristo todo. A comunhão na mão, além de ser visualmente, né, nos remete a uma refeição, a receber uma coisa qualquer, sem adoração. É claro que a igreja pede que se faça antes uma veneração, né? Um gesto de adoração, pode ser a genuflexão, pode ser uma inclinação de tronco, né? Aí depois você comunga. Mas as pessoas nem fazem isso mais, né? Aquilo que eu dizia, primeiro, para entrar na fila da comunhão tem que crer, tem que ter uma predisposição interior, para também ter uma disposição exterior, porque nós não estamos comungando um pão com bolacha, ou uma bolacha de maisena, é o próprio Deus. A substância muda, é diferente. Na comunhão na mão, além de exteriormente ser uma coisa que não remete à adoração, à piedade, também tem um problema de sacrilégio. Se as pessoas recebem e pegam com a ponta do dedo, pinçam, não é? Isso pode cair partícula, a gente sabe que cai, né? Então, se cai um pedacinho, que seja, da hóstia consagrada no chão, e as pessoas calcam depois, pisam depois, estão pisando em nosso Senhor, né? E, com todo amor eu digo isso, você não precisa ir longe para ver as pessoas recebendo a comunhão da forma mais impiedosa. Basta você reparar aí na missa da sua paróquia. Não vai reparar, pelo amor de Deus, mas as pessoas recebem, nossa, alguns nem fazem o troninho, como a igreja ensina, já vão direto de pinça e pegam, né? A gente quantas vezes viu cair, né? Então, além de ser exteriormente, visualmente falando, não remete à adoração, mas uma distribuição de alguma coisa que não é Deus. É Deus ali, mas parece que está sendo distribuído algo aleatório ali, e as pessoas vão na comunhão, na fila da comunhão brincando, né? Não fazem ato de fé, de adoração, ato de humildade. E quem faz isso hoje? Quem faz isso hoje antes de receber a comunhão? Além de exteriormente, visualmente, não remeter à adoração, tem o perigo também de sacrilégio, né? De cair no chão. Isso a gente vai falar um outro dia, não quero entrar nisso. Mas tem também o perigo de roubar a Eucaristia. E nós sabemos o quanto que se rouba de Eucaristia por aí. Basta você entrar, se você quiser chorar, entra no YouTube e coloca lá, profanação à Eucaristia, roubo da Eucaristia, que você vai ver. Então, eu disse no início, a comunhão na mão é um flagelo no corpo de Cristo. Se você perguntar para mim, Celito, o que você acha de eu comungar na mão? Você sabe que eu vou te dizer, meu irmão, por favor, se você puder, pare, não comungue na mão, comungue diretamente na boca, se puder de joelhos, melhor ainda. Porque nós precisamos, meus irmãos, a crise na igreja, ela, principalmente, ela está ligada ao sagrado. A crise na igreja está ligada ao sagrado. Então, quando você consegue camuflar, quando o demônio faz isso, né? Você então substitui a presença real, o santo sacrifício, a missa como sacrifício de Jesus nosso Senhor, né, que é atualizado ali diante dos nossos olhos. Aí você começa a substituir. Então, na hora da adoração, de você receber Jesus de forma de adoração, você recebe como se estivesse num banquete ali. Claro que a missa também é ceia,
Mas Santo Tomás de Aquino ensina: a missa, enquanto celebrada, ela é sacrifício. E quando eu recebo, ela é sacramento. Então a missa, substancialmente, essencialmente, é sacrificial. O catecismo da igreja vai ensinar isso. O mesmo sacrifício da missa é o mesmo sacrifício que o da cruz. Então existem esses problemas da comunhão na mão. E as pessoas muitas vezes vão e não têm nenhuma piedade em receber a comunhão. E deixam cair ou comungam de qualquer jeito. Então existem esses problemas aí que eu, particularmente, né, e toda a comunidade também, comunidade Ignis, nós fazemos como que um apostolado, eu não proíbo ninguém, nunca disse na comunidade, todos estão obrigados a comungar na boca e de joelhos. Não, nunca disse isso. Porque se a igreja diz que é permitido, que é lícito, então é. Então pode-se receber a comunhão na mão, né? Mas eu não recomendo, e eu diria que esse é um dos grandes flagelos no corpo de Cristo. Por conta dessas coisas que eu disse para vocês, e vou tratar um outro dia com mais profundidade. Primeiro, que visualmente não remete à adoração, aquilo que você está recebendo. Não. Segundo, pode cair um pedaço, o sacrilégio, as partículas que ficam na mão e depois bate. Tem pessoa que acaba de receber a comunhão, passa a mão na... Meu Deus do céu. Meu Senhor. Também o perigo de roubar a comunhão, né? Quantos não roubam a comunhão para fazer as missas negras? Nós podemos tratar disso um outro dia também. Mas a minha maior intenção aqui, né? Se não der tempo a gente continua na quinta-feira, é tratar com você essa questão da comunhão na mão, como que ela entrou, né? Na igreja, como que foi permitido isso? Como que hoje se distribui a comunhão na mão? Por que se distribui a comunhão na mão hoje, né? Por que é lícito? Do século VII, VIII ali para frente, a distribuição de joelhos e na boca já é um costume tradicional, já é um costume comum, já é a forma ordinária de se receber a comunhão. Muitos dizem, né? E São Cirilo de Jerusalém também tem um relato da comunhão na mão, né, nos primeiros séculos. E de verdade, houve mesmo, né? Só que é importante a gente fazer o quê? Nós não vamos aprofundar, mas como que era então a comunhão, essa tal de comunhão na mão da igreja dos primeiros séculos ali? Lembrem-se, século 7, 8 já é comum, já é a forma ordinária a comunhão de joelhos na boca, tá bom? Mas nesses primeiros séculos da igreja, não era dessa maneira que nós recebemos hoje, né? São Cirilo de Jerusalém fala do troninho e tal, mas se recebia a comunhão, não era a própria pessoa que pegava e depois colocava na boca, mas existem relatos de que era colocado na palma da mão e a pessoa só colocava na boca, assim, como se estivesse fazendo conchinha, ainda lambia, né, a palma da mão. Isso está relatado nesse livro aqui, né, de Dom Atanásio Schneider, um baita de um bispo, e o prefácio é do Cardeal Burke, né, que vocês conhecem muito. As mulheres também recebiam no véu, não sei se vocês sabiam disso, mas na igreja primitiva se depositava a comunhão no véu, no pano que a mulher estava usando, e ela então levava à boca. Tem uma historinha também de um menino Pedro, que quando os comunistas estavam perseguindo, a igreja permitiu que esse menino de 4 anos e meio, de tanto desejo de comungar, permitiu que comungasse. No tempo da perseguição, o bispo autorizou até que tivesse um sacrário na casa dele, né? As portas fechadas, se celebrava ali a palavra e depois distribuía a comunhão. Esse menino de 4 anos e meio ele mesmo distribuía a comunhão para os pais. E sabe como é que ele distribuía? Não era, nem ele pegava, nem quem distribuía a comunhão tocava em Jesus. Mas eles usavam como se fosse uma colher. Pegavam como se fosse uma colher e dava a comunhão na boca, né? Um menino de 4 anos e meio que tinha um desejo de comungar. A história é longa, um dia nós podemos falar sobre isso. Então dizer que as pessoas, mas a igreja primitiva se distribuía a comunhão na mão, sim, mas não é como hoje não. E ai meu Deus, para se receber a comunhão na igreja primitiva, era um desejo ardente, era para ter fé. Só ficava na missa só se rezava o creio depois da homilia e assistia a segunda parte da missa, que é o rito eucarístico, quem era batizado, quem tinha fé, quem acreditava. Os catecúmenos que estavam se preparando para receber a comunhão,
para receber o batismo, para receber a Eucaristia, para se tornar católico, eles eram expulsos da igreja depois da homilia. Iam embora, só ficava quem tinha fé. Então, essa questão desse costume do primeiro século é de fato verdade, mas não é bem assim, de que a pessoa... Porque de certa forma, quando o sacerdote depositava na mão e eles só comungavam, só comiam, estou fazendo até o gesto aqui, né? De certa forma, não é uma autocomunhão, né? Porque o padre depositou. Agora, quando o padre deposita, eu vou lá, pego e coloco na boca, tem aqueles 3 pontos que eu disse a vocês lá, né? Que acabam conotando, né? Dando uma certa visão de não adoração. Mas então, passado isso, século VII, VIII, então a forma comum de se receber a comunhão é de joelhos na boca. É o ápice da nossa fé. É o tudo da nossa vida. É Deus, é o próprio Deus encarnado que no pão e no vinho se faz presente. Por exemplo, a comunhão na mão entrou na igreja por conta dos calvinistas, tá? Então quem meio que incentivou a comunhão na mão foram os calvinistas. Porque os calvinistas eles não creem na transubstanciação. Os calvinistas creem apenas na simbologia, é um símbolo, né? Por isso que no Brasil, a grande realidade do Brasil ela é calvinista, não é luterana. Então esse monte de seita que tem no Brasil é só símbolo mesmo, pega suco de uva, um pão, e fala isso representa. Essa é a maior verdade que eles falam, apenas representa mesmo, né? Jesus ali. Já os luteranos, eles creem na consubstanciação, né? Lutero falava que ali ainda era pão, mas também era Jesus. Então os luteranos creem mais ou menos na presença real, né? Na consubstanciação. É pão, mas também é Jesus. Nós católicos não, nós cremos na transubstanciação. Não é mais pão, porque a substância ela muda. Ela muda em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo breve, a comunhão na mão começou a ser dada sem autorização da Santa Sé, por alguns bispos. Foi autorizada, o pessoal começou a comungar na mão, sem autorização da Santa Sé. Depois, por conta dessa forma de desobediência, né? Então a comunhão na mão primeiro entra por uma desobediência na igreja, né? Na Holanda, né? Em alguns lugares do mundo, alguns bispos começaram a dar a comunhão na mão sem a autorização da Santa Sé. Em 1969, mais ou menos, 1969 exatamente, a Congregação para o Culto Divino emitiu um Memoriale Domini, né, um famoso, não sei se vocês já leram, fazendo uma pesquisa, né, para se começar então a distribuir a comunhão na mão. Não dá tempo de a gente falar bastante coisa aqui, mas, por exemplo, o Papa Paulo VI, logo depois do concílio, o concílio acabou em 65, em 69, né, essa pressão por parte dos bispos para que se liberasse a tal comunhão na mão, que estava entrando por influência calvinista, protestante, dentro da igreja. Foi feito, eu tenho até os dados aqui, por exemplo, quando começaram a ter essas investidas contra o Papa, né, para se dar a comunhão na mão, o Papa fez claro que foi a Congregação para o Culto Divino, fez uma pesquisa com os bispos, né, da Igreja Latina, da Igreja Católica Latina, para ver o que eles achavam. Olha só, até marquei aqui, ó. Por exemplo, uma das perguntas que iam para os bispos responderem era essa: você acha que se deve dar atenção ao desejo de que, além da maneira tradicional, deve ser admitido o ritual de recebimento da Santa Comunhão nas mãos? Olha o que os bispos responderam. Sim, 597 bispos responderam que sim, que deveria se pensar na distribuição na mão da comunhão. 1.233 diz que não. Sim, mas com reserva 315 e 20 voto inválido. Outro dado legal, ó. É de seu desejo que esse novo ritual seja primeiramente experimentado
em pequenas comunidades com o consentimento dos bispos? 751 bispos diz que sim. 1215 diz que não. E 70 votos inválidos. Olha a terceira pergunta que estava no documento, nessa carta, nesse Memoriale Domini, que foi enviado aos bispos, para se aprovar ou não o induto da comunhão na mão. Você acha que os fiéis receberão bem esse novo ritual após uma adequada preparação catequética? 835 bispos disse que sim. 1185 disseram que não. E 128 votos inválidos. Então, meus caros, a grande esmagadora maioria dos bispos eram contra a comunhão na mão. Eram contra. O Papa Paulo VI, pressionado, né, já tinha lugares que já estava distribuindo a comunhão na mão. Então acabou que foi se liberando, né, essa concessão, esse induto, essa autorização para se receber a comunhão na mão. A forma ordinária, quando eu falo ordinária, eu falo comum, a forma normal, a forma tradicional, ainda continua sendo de joelhos e na boca. A comunhão na mão é uma concessão, é um induto que no Brasil foi em 1975 que foi dado esse induto. Inclusive, eu tenho a carta aqui, se vocês quiserem eu posso mandar para vocês. Está lá escrito que a Santa Sé está dando esse induto para distribuir a comunhão na mão no Brasil, só que não se impeça quem quiser comungar de joelhos na boca, né? Agora, qual que é a realidade que nós vemos hoje? A regra virou exceção. A exceção virou regra. O induto, né? Aquilo que é extraordinário virou ordinário, né? Hoje se proíbem, né? Quantos relatos eu não recebo de pessoas que são proibidas pelo seu bispo ou pelo seu padre de receberem a comunhão ajoelhados na boca, né? E um padre pode fazer isso, meus irmãos? Né? Se tiver algum padre me acompanhando, o senhor reverendíssimo pode fazer isso? Não. O senhor não pode fazer isso, né? Nem o Papa pode fazer isso. Nem o bispo pode fazer isso. Um padre não pode fazer isso, né? A instrução geral do Missal Romano, eu vou ler aqui, ó. A instrução geral do Missal Romano, né? Eu vou ler aqui no próprio texto da instrução. Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui onde que eu vou ler. Aqui, ó. Mas eu vou ler um pouquinho antes. É o parágrafo, vou ler do parágrafo 160 e 161 da Instrução Geral do Missal Romano. Olha aqui, ó. O sacerdote, isso aqui está falando da hora da Eucaristia, da distribuição da comunhão. O sacerdote toma então a patena ou cibório e se aproxima dos que vão comungar e que normalmente se aproximam em procissão. Não é permitido aos fiéis receberem por si mesmos o pão consagrado, nem o cálice consagrado, e muito menos passar de mão em mão entre si. Eu já vi tudo isso. Hoje uma das coisas mais comuns é você ver o fiel lá pegar, ele mesmo intingir e comungar. Isso está errado. Está aqui, pô. Está na instrução geral aqui, ó. Os fiéis comungam ajoelhados ou de pé, conforme for estabelecida pela conferência dos bispos. Se, no entanto, comungarem de pé, recomenda-se que antes de receberem o sacramento, façam devida reverência a ser estabelecida pelas mesmas normas. Ó, nosso tempo acabou, hein? Então eu vou fazer aqui só para a gente finalizar e depois a gente continua quinta-feira. Mas vamos lá, ó. Olha o que diz então no 161. Se a comunhão é dada sob a espécie do pão somente, o sacerdote mostra a cada um a hóstia um pouco elevada, dizendo: o corpo de Cristo. Quem vai comungar responde amém. Recebe o sacramento na boca ou onde for concedido na mão, à sua livre escolha. Quem decide é o fiel, não é isso? O comungante, assim que recebe a Santa Hóstia, consome-a inteiramente. Então, parágrafo 160, 161 da Instrução Geral do Missal Romano. Tá? Então, o que a Instrução Geral do Missal Romano está dizendo e depois o que vai dizer a Redenção em Sacramento? A Redenção em Sacramento ela é mais clara ainda. Eu vou ler para nós finalizarmos sobre isso. Então, por exemplo,
Um bispo, ó, vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Por exemplo, vou até usar o nome do meu bispo, Dom Moacir. Dom Moacir, ele pode fazer um comunicado pastoral, falando assim, ó, na minha diocese eu pastoralmente oriento os fiéis a comungarem na mão. O bispo pode dizer isso? Pode. Claro que pode, ele é o bispo, ele é o pastor. Então ele pode decretar, ó, na minha diocese estou orientando pastoralmente os fiéis a comungarem na mão. Ele pode fazer isso. Mas isso é uma instrução pastoral, não é isso? Pastoral. Talvez porque tá dando doença, essas coisas que falam por aí, tá dando doença, que o Ministério da Saúde pediu e não sei o quê. Né? Eu não devo nada ao Ministério da Saúde. Em 2 mil anos de igreja eu nunca vi ninguém morrer porque foi contaminado na hora da comunhão. Né? Se você souber de algum caso, me mandem, por favor. Né? Ele pode fazer isso pastoralmente, mas o que diz a doutrina? O que é que nós acabamos de ler? Quem escolhe a forma de comungar é o fiel. Então, por exemplo, pastoralmente o bispo falou, ó, comunguem na mão. Mas a doutrina diz que o fiel pode escolher. Então, se alguém se ajoelhar diante do bispo, do padre, ou o que quer que seja, ele não pode negar mesmo com a orientação pastoral. Ah, mas aí se ele você desobediente. Não, pelo amor de Deus. Se o bispo não te der, ele está sendo desobediente à doutrina. Né? O cardeal Arinze, ele até falou sobre isso num vídeo que eu sempre posto. Né? Se existe uma orientação pastoral de comungar apenas na mão, mas quando o fiel se ajoelhar, dá a comunhão e segue a fila. Ninguém pode proibir ninguém de receber a comunhão. O senhor padre, reverendíssimo, sacerdote, filho de Nossa Senhora, predileto da Santíssima Virgem, o senhor não pode fazer uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer. A regra está virando exceção. O induto virou regra agora, né? Para se dar a comunhão na mão é preciso ter uma autorização da Santa Sé, que o Brasil tem desde 75. Mas a forma comum, que não precisa de autorização nenhuma, porque é a forma ordinária, tradicional, mais antiga, é de joelhos e na boca, meu Deus do céu. Entendem? Então quem decide é o fiel. O bispo pode? Pode, claro que pode. Ele é pastor, ele é sucessor dos apóstolos. Mas quando alguém se ajoelha, não pode fazer carinha feia, não pode negar, não pode mandar levantar, não pode desviar o olhar e passar adiante, não pode. Né? Não pode. O fiel é quem escolhe, viu? Olha, tem hora, rapaz, que, meus caros irmãos, que nunca ninguém negou para mim não, até tentaram uma vez, mas se um dia negarem para mim, eu vou ficar de pé, ou nem vou comungar. Depois eu vou lá na sacristia, com muito amor e caridade, eu vou conversar com essa pessoa que negou. Porque não pode. Não estou dizendo que você fazer isso aí, pelo amor de Deus, não é para fazer isso. Mas é porque a gente vive nesse negócio, deve-se obedecer deve-se obedecer a todo custo. Gente, antes obedecer a Deus do que aos homens. Você não está fazendo nada de errado, meu filho. Viu? Você não está fazendo nada de errado. Se o bispo faz isso e o padre faz isso, ele é um desobediente, não você. Entende? Mas é claro que a gente não vai causar a Terceira Guerra Mundial. Né? Quando eu sei que o padre não gosta de dar comunhão de joelhos, eu nem vou. Eu nem vou nele, eu vou no ministro, eu vou. Entendeu? Para a gente também não causar briga, tem que ter caridade. Mas não pode, ele não pode negar. Deixa eu ler para a gente finalizar aqui e a gente vai ter que continuar quinta-feira que vem. Olha o que diz a Redemptione Sacramento, não sei pronunciar isso. Mas olha o que diz essa instrução, ela é muito mais clara a esse respeito da recepção da comunhão. É no parágrafo 91 e 92. Olha o que diz para nós encerrarmos. Na distribuição da Sagrada Comunhão, se deve recordar que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos a quem os pedem de modo oportuno e estejam bem dispostos e que não lhes seja proibido o direito de receber. Por conseguinte, qualquer batizado católico, a quem o direito não o proíba, deve ser admitida a Sagrada Comunhão. Assim, pois, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Eu não sou a favor da comunhão na mão,
Mas se eu fosse ministro extraordinário e eu tivesse na fila e alguém esticasse a mão para mim, eu não posso negar a comunhão na mão para essa pessoa. Não posso, porque quem decide é o fiel, lembra? Por que se nega e se manda levantar quem está se ajoelhando? Mas que coisa é essa? Desculpe o que eu vou... É o poste mijando no cachorro. Entende, irmãos? É complicado. Depois eu vou postar nos stories os documentos, como a Brenda está falando aí, tá bom? Deixa eu concluir aqui então o segundo, o parágrafo 92. Ó. Todo fiel tem sempre o direito a escolher se deseja receber a comunhão, na boca ou de pé. Não. Vamos lá de novo. Todo fiel tem sempre direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer receber na mão o sacramento. É aquilo que eu acabei de dizer. Ele que decide. Nos lugares onde as conferências dos bispos o haja permitido, ó, a comunhão na mão é somente nos lugares onde há permissão das conferências dos bispos. Então o que está dizendo aqui, ó, ninguém nega comunhão na boca, nem na mão, desde que haja a autorização da Santa Sé. E a conferência dos bispos já tiveram essa autorização. Então a concessão, a exceção é para a comunhão na mão, não para a comunhão na boca de joelhos. Entende? Aí continua. Nos lugares... Deve-lhe ser admitida a Sagrada Hóstia. Sem dúvida, ponha-se em especial cuidado em que o comungante consuma imediatamente a hóstia na frente do ministro. Se ele comungou na boca, na mão, que se comungue diretamente na frente do ministro. E ninguém se desloque ou retorne tendo na mão as espécies eucarísticas. Olha como conclui o 92 da Redemptione Sacramento. Se existe perigo de profanação, não se distribua aos fiéis a comunhão na mão. Aí. Padre Carlos, sua bênção. Ei, saudade do Padre Carlos. Tá aí um padre que vale a pena a gente ir na missa dele, ó. Né? Que honra, padre, que honra o senhor aqui. Tô concluindo, padre. Depois eu vou deixar salvo aqui, se o senhor quiser assistir. Aí o senhor faz as devidas correções. Compreenderam, meus irmãos? Eu vou então encerrar, tá? Nós vamos continuar quinta-feira que vem. Se tiver alguma pergunta, deixa aí que eu vou responder nos stories, tá bom? Eu faço alguns stories e respondo. Mas enfim, vamos dar uma geral aqui, tá? A comunhão na mão, ela não é a forma ordinária. A comunhão na mão é um indulto dado para as conferências episcopais, mas com o aval da Santa Sé. 1969 foi quando, porque alguns bispos já estavam distribuindo a comunhão na mão, sem autorização do Papa, sem autorização da Santa Sé, houve uma pressão danada contra o Papa Paulo VI. Ele então lançou aquele Memoriale Domini, que eu posso mandar para vocês, fazendo uma pesquisa se era conveniente então dar a comunhão na mão. A grande esmagadora maioria dos bispos não concordaram. Mesmo assim, o Papa Paulo VI sofreu pressão, não aguentou e acabou liberando. No Brasil, 1975, podemos partilhar sobre essa carta, sobre essa autorização, na quinta-feira que vem. Porque tem tudo aquilo que... Thales, não vou esquecer de avisar que não. Tem tudo aquilo que é proposto para o Brasil, tá? O porquê que eu não oriento ninguém a comungar na mão. Por causa daquelas três coisas. Primeiro, visualmente não parece, não nos é dada adoração no gesto exterior de comungar na mão. Parece que estamos pegando uma bolacha, uma bala, alguma coisa que estamos distribuindo. Ao contrário de você se ajoelhar e receber o corpo do Senhor diretamente do padre ou do ministro, o que quer que seja. A forma de eu receber e também a forma do ministro enviar. As formas devem ser piedosas. Segundo, pode-se perder partículas, e se perde muito com a comunhão na mão. As pessoas recebem, pegam, depois bate a mão, né? Jesus cai no chão, as pessoas pisam. Por isso que a comunhão na mão é um flagelo para o corpo de Cristo. Se você puder, meu irmão, pare de comungar na mão. Comungue na boca, de pé, se possível de joelhos. Você pode, viu? Calma que eu vou falar no final aqui. Não vai causar guerra mundial com seu padre, pelo amor de Deus. E a terceira coisa é porque podem roubar
né? Eu só enumerei 3, mas tem muito mais problemas com a comunhão na mão, tá bom? Podem roubar, como acontece muito, tá joia? Você vai então, se o seu padre não o autorizou, você vai fazer o quê? Você vai brigar com ele, vai lá com o documento, tacar na mesa dele. Tem padre que não está nem aí para isso, gente. Tem bispo que não está nem aí para aquilo que a igreja ensina. Entendem? É a realidade de cada diocese. Não é mais a igreja romana, não, é uma igreja pastoral, né? Não, você vai ter prudência, né? Se o seu padre for aberto, converse com ele, fale do seu desejo de receber a comunhão na mão, na boca, de joelhos. Se ajoelhe. Se o padre não gosta, vai no ministro, combina com um ministro amigo teu. Fala, vou em você para receber a comunhão, você me dá de joelhos, eu dou. Se os padres começarem a proibir, de forma caridosa, fale com eles, peça permissão. Você nem precisa disso, mas é preciso ter humildade, né? A gente vai vencer com humildade e caridade. Se não der certo, vai no bispo, fale para o bispo. Sempre com caridade, meus irmãos. Não vão querer chegar igual um templário, né, tacando documento. Não adianta isso. Tem que ter prudência. Eu falo por experiência, meu. São 20 anos de, olha, só apanhando que nem doido, até que a gente amadurece um pouco. Não adianta bater de frente. Vai chegar uma hora que eles vão acabar entendendo que você não está fazendo isso por vaidade. Porque se for por vaidade, você vai parar. Você vai comungar 2 vezes ali e depois vai parar. Tem que ser por devoção, por adoração, por amor a Deus. Tá joia? Nós vamos continuar então quinta-feira que vem esse assunto. Mandem perguntas aí, tá bom? Ó, Thales. Deixa eu falar aqui antes que eu esqueça. Na terça-feira que vem, 20 horas e 30 minutos, né, Thales? É isso? Acho que é 20 e 30. Deixa eu confirmar aqui. Mas eu vou estar fazendo uma live a convite do Thales, né? Thales Maria Pascoal. No Instagram dele nós vamos estar falando sobre a mentalidade protestante que invadiu alguns ambientes da igreja, tá? Então, terça-feira que vem, fiquem atentos aí, vai estar eu no meu Instagram, mas adicione o Thales Maria Pascoal, ele está por aí, 8h30, terça-feira, dia 16, às 20h30, tá bom? Cara, vai ser muito bom, nós vamos falar sobre essa mentalidade protestante que está invadindo alguns ambientes da igreja. Fico muito honrado com o convite do Thales por estar partilhando com ele. Mandar um abraço a vocês para nós encerrarmos aqui. Não quero passar de 40 minutos, né? Acho que eu devo ter passado um pouquinho, mas a intenção não é essa. Mas ó, o Matheus está aí. Brenda, que bom que você assistiu, irmã, viu? Deus te abençoe, tá? Acompanhe você nas missas aí tridentinas. Deus abençoe você, né? A Brenda está aí falando que está muito boa a formação. Thales, meu irmão. Cristina Souza. Manda um alô aí para nós encerrarmos aqui, rezarmos. Quem mais está aí? Matheus Marques. Já mandei um alô para ele. Bom, quem mais está aí? Fala aí para mandar um alô para vocês aí, para nós encerrarmos a live. Cristina Souza, Deus abençoe. A Bianca, Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado, viu, irmãos? Dessa partilha que nós fizemos aqui. Toda quinta-feira, 21 horas, vamos estar juntos aqui para partilhar algumas coisas aí da fé católica. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Deixa eu só fazer. O William tá aí, o William, formador da comunidade. Bia Correia, Deus abençoe. O Robson tá aí, entrou agora acabou, pô. Bom, Deus abençoe vocês, tá? Gente, se vocês quiserem, eu tô sem ela aqui, mas a camiseta Vem cá, Caio. A camiseta Salve Roma, pede pra mim aí, pô, preciso vender, tá? Aí, olha quem tá aqui. Fala, Salve Roma. Salve Roma. Viu, gente? Quiser a camiseta Salve Roma, R$35, fala aí que eu mando pra você. Ó, a Luciana tá aí, Juliana de Maria. Opa, não bate não, cara, vai cair o celular. Vem pra cá. Não, pode deixar. Eu deixo a perninha dele aqui. Também o livro das excelências da Santa Missa que tá chegando aí, ó. Quem quiser comprar, é um baita de um livro, tá bom? E é isso, tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando a Deus. Depois vocês deixam aí pra mim no direct o que vocês acharam, tá bom? Eu já me submeto aqui.
para a autoridade da igreja. Se eu falei alguma besteira, já retiro sem saber que eu disse. Já retiro e me submeto à autoridade do magistério da igreja de 2000 anos. Tá bom? Ó o Léo, salve Maria, meu irmão. Deus abençoe. Vamos rezar? Rezar uma Ave Maria, irmãos, louvando a Deus por essa live. E quinta-feira que vem nós estamos de volta. Deixa aí as perguntas se você quiser, eu respondo nos stories, tá bom? Final de semana que vem eu tô onde, amor? Ó, final de semana que vem eu tô em Mendonça e tô também em São Paulo, viu? Pregando. Então, quem quiser algum material aí, só falar que eu levo, tá joia? Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Vamos rezar uma Ave Maria em latim, louvando a Deus e passamos juntos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Irmãos, um abraço a todos e a intenção dessa live, das próximas que nós vamos fazer, é promover no coração dos católicos, vocês, nós retomarmos aí a comunhão piedosa, a comunhão ordinária, a comunhão tradicional, né, com o maior ato de adoração, tanto interior quanto exterior, tá joia? A minha intenção não é retrucar ninguém aqui, não, pelo amor de Deus. Eu estou aqui apenas dizendo o que está aqui, o que escreveu Dom Atanásio, o que escreveu São Pio X, o que está no catecismo aqui, o que está no concílio, na Sacrosanto Concílio, o que os santos escreveram, né, aquilo que está na doutrina de sempre. Então, a minha intenção não é provocar ninguém, não, pelo amor de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Thales, abraço. Terça-feira, hein? 20h30 no Instagram do Thales, live sobre a mentalidade protestante em alguns ambientes da igreja. Deus abençoe, salve Maria! Como desliga isso aqui?